Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente a hora que vocês estão assistindo isso, né? Estamos aqui em mais uma videoaula, gravando, né, para falar sobre uma nova civilização da antiguidade, que foi parte importante do estabelecimento do mundo antigo. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os persas e vamos entender, então, como que este povo construiu um dos maiores impérios da antiguidade e vai dominar parte desse mundo da antiguidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os persas eles foram uma das primeiras civilizações a construir um império realmente na antiguidade. E esse império ele foi liderado e teve o seu início marcado pelo rei Ciro. O rei Ciro, então, vai trazer para os persas uma característica fundamental para a construção de um império. Um formato expansionista. O que vem a ser um formato expansionista? Não faz essa cara de dúvida que eu vou explicar agora. Um formato expansionista é um formato que vai partir da anexação de novos territórios. Então, o rei Ciro vai liderar suas tropas, o seu exército, para a conquista de novos territórios. E conquistando novos territórios, ele vai anexar, ou seja, trazer esses territórios conquistados para dentro do Império Persa, né? Então, o Império Persa vai começar um movimento de expansão do seu território. Então, para a gente pensar aqui, os persas, né, o início desse território, ele se localiza onde é hoje em dia o Irã, na região do Oriente Médio, no que a gente chama de Planalto Iraniano. Mas os persas, ao longo do seu processo de expansão, né, imperial, eles vão conquistar muitos povos da antiguidade. Por exemplo, eles vão conquistar os mesopotâmicos, eles vão conquistar os povos egípcios e eles vão conquistar também os povos hebreus. Todos esses povos vão fazer parte, em algum dado momento da história antiga, do Império Persa. E como que acontecia, então, esse processo de anexação? O rei Ciro ele vai, então, conduzir esse processo e isso vai ser uma marca que vai se perpetuar ao longo desse processo expansionista, porque ele vai perdurar para além da fase do rei Ciro, pensando que a gente está entendendo que esses períodos, essas civilizações, elas duraram muitos anos. Então, ao longo desse processo, diferentes reis, diferentes imperadores vão fazer parte, né? Ele foi construído, então, pelo Ciro, e o Ciro deu uma característica especial a ele, que qual foi? A anexação de novos territórios, ela não era pautada na subjugação desses povos, ou seja, eles não destruíam esses povos, nem eliminavam as elites locais. Ao contrário, o rei Ciro vai criar uma estratégia muito importante, muito interessante, que é a de construção de alianças com as elites locais. Então, ao invés dele destruir todo o sistema de organização política, de elites que existiam lá naquela região, ele fala assim, não, beleza, vocês podem continuar aí. O que é importante pra gente é que vocês se integrem ao nosso império e passem, então, a contribuir conosco. Como que se contribui, gente? Pagando impostos, pagando tributos que vão ser encaminhados para o governo central. Foi assim, então, que os persas expandiram o seu império através da conquista de novos povos, fazendo com que eles fossem anexados e pagassem tributos para eles, para o governo central. E essa organização, ela tinha, então, dois lados. E aí vou falar agora da característica multiétnica que a gente viu, né, quando a gente falou sobre os fenícios, né? O que são povos multiétnicos? Lembrando, né, na antiguidade, são povos que vão se desenvolver, né, e vão ter como marca a construção de uma identidade coletiva, pautada no quê? Na troca de culturas, no diálogo entre diferentes culturas. Então, vamos lá, pensar comigo. Se o Império Persa, ele vai anexar novos territórios, e quando ele faz esse processo de anexação, ou seja, de inserir novos povos para o seu império, ele não destrói as elites locais, e com isso, ele não desarticula as estruturas que estão presentes lá. Então, gente, esse
império vai se construir como um império multiétnico, porque se eu tenho a manutenção das elites, é claro que eu vou ter, junto com essa manutenção, uma manutenção, uma permanência também dos elementos culturais, dos hábitos e dos costumes dessas regiões e desses povos. Então é por isso que a gente fala que os persas também são um dos povos caracterizados por essa questão multiétnica, ou seja, ele vai ser composto por uma diversidade que vai abrigar o interior do seu império. E como a gente já falou no vídeo sobre os fenícios, essa diversidade no período, da antiguidade, ela é muito marcada pela dimensão religiosa. Então, assim como os fenícios, assim como os mesopotâmicos e também como os egípcios, os persas vão ser um povo caracterizado pelo comportamento, pelo costume, pela crença nas religiões politeístas. Beleza? Continuando, esse império que estava lá no início da sua formação expansionista com o Ciro, vai dar continuidade mesmo depois da morte do Ciro. Depois da morte do Ciro, a gente vai ter o Cambises, o filho dele, que vai assumir o trono persa e vai dar continuidade a esse processo expansionista. Porém, quem vai de fato reestruturar e criar uma forma desse Império Persa se estabelecer e se desenvolver ainda mais desde a época do Ciro, vai ser o sucessor do Cambises, o Dario. Então, o imperador Dario, ele vai criar, dentro do Império Persa, um movimento que a gente chama de reforma administrativa. Então, vamos lá. Dentro dessa reforma administrativa, o Dario ele vai criar regiões. Essas regiões, então, essas diferentes comunidades que foram anexadas, essas cidades, ele vai transformar esses lugares, essas localidades em províncias. E essas províncias elas vão receber um nome específico, que são satrápias. Gravem esse nome, vai aparecer num card aí para vocês. Essas satrápias, elas vão ser o quê? Organizadas e administradas pelas elites locais. Ou seja, lembra que a gente falou que eles não destruíam as elites locais? Não. Eles incorporavam essas elites locais como parte, como elementos fundamentais na construção desse império. Então, essas elites locais vão ficar encarregadas pela administração política e econômica dentro das suas localidades, dentro de cada região, dentro de cada satrápia, e com isso elas vão organizar a estrutura do império. Como que elas organizavam? Elas faziam, então, mais uma vez, o recolhimento de tributos para serem encaminhados ao governo geral. Com isso, a gente pode caracterizar o Império Persa como um império centralizador, porque ele vai criar instâncias de organização, que vão hierarquicamente, ou seja, vão ter níveis de hierarquia, primeiro o governo central, depois as satrápias, nessa instância, que vão sistematizar a administração pública. Entendido, queridos? E diante disso, a gente vai ter um império totalmente organizado e conectado. Mas aí, uma coisa importante para a gente entender. Como que esse império se conectava? Pois bem, os persas, eles foram desenvolveram grandes obras, e uma dessas principais obras desenvolvidas pelos persas foram as estradas, isso mesmo. Os persas, ao longo do seu trajetório e da sua expansão, eles foram construindo estradas que ligavam umas províncias às outras, diferentes estradas para fazer uma ligação desses lugares, dessas províncias, com o governo central. E a partir dessas estradas, eles criaram um sistema que foi um sistema de correio muito eficiente, onde cavaleiros iam a cavalo, cavaleiros vão a cavalo, Raquel, por favor, e eles iam levando informações do governo central para essas satrápias. Ou seja, existia um sistema de comunicação dentro do Império Persa que fazia toda a organização e instrumentalização política e administrativa. Dentro desse sistema também a gente pode pensar
o envio e as remessas de pagamentos de tributos também inseridas aí. Ou seja, havia uma organização da estrutura política e social em processo lá no mundo antigo. Lembra que eu falei para vocês já em outros vídeos que a gente precisa ter a ideia de que o mundo antigo, ele é um mundo, né, que ele está em processo de construção e é onde vão ocorrer o estabelecimento, o desenvolvimento de estruturas políticas, sociais que vão reverberar até hoje. Então, a gente pode pegar do Império Persa a ideia de estruturar uma dimensão administrativa, entender a importância de se criar diferentes instâncias na administração pública. Se a gente pensar no nosso mundo de hoje, isso existe, né? A gente, por exemplo, pode pensar no nosso exemplo, no caso brasileiro. A gente vive no Brasil, mas a gente está situado na cidade do Rio de Janeiro. Então, existem níveis de hierarquia diferentes. A gente tem a instância do governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Então, a gente tem níveis de hierarquia, níveis de organização para fazer o quê? O funcionamento do que a gente chama de máquina pública. E os persas já estavam pensando nisso lá atrás, lá na antiguidade. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu queria falar com vocês sobre as atividades econômicas dos persas, que são elementos muito importantes. Os persas, assim como os fenícios, eles não vão habitar inicialmente uma região de solo fértil. E isso vai marcar, né, a organização econômica desse povo, porque sem um solo fértil, eles não vão conseguir produzir os seus próprios alimentos. Então, os persas vão ter a sua base, né, o seu sistema econômico desenvolvido através das atividades comerciais. Como eu já falei, né, os persas vão construir grandes estradas, rotas terrestres. Então, esse comércio vai ser diferente dos fenícios, que faziam o seu comércio pela via marítima. Os persas vão desenvolver o seu comércio pela via terrestre, através das estradas que eles foram abrindo e construindo nas regiões as quais eles conquistaram. Então, as principais atividades, as principais produções que os persas vão desenvolver são ligadas ao artesanato. Ó, a professora travando a língua aqui. O artesanato persa foi muito conhecido e extremamente valorizado na antiguidade, porque ele era um artesanato considerado luxuoso. Então, o artesanato persa, ele vai sair da região da Pérsia e vai conquistar não só o mundo oriental, né, o mundo antigo oriental, mas o mundo antigo também ocidental, né? Nas escavações em regiões da Grécia Antiga, já foram encontrados elementos, artesanatos, que são referentes ao povo persa, só para a gente ter uma ideia. E dentre essas principais produções dos persas estão os tecidos, motivo esse pelo qual eu estou com esse lenço hoje. Então, os persas, né, eles vão construir artesanatos muito pautados nos tecidos. O principal desses artesanatos são os tapetes persas, famosos até hoje e que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da qualidade e da riqueza e da luxuosidade dos tapetes persas que existem até hoje. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar sobre os persas. Vamos agora recapitular o que foi dito ao longo do vídeo, né? A gente falou sobre a organização política, sobre a estruturação dessa política em torno, né, de um sistema expansionista, né, com o rei Ciro. Depois, a gente viu que a reestruturação desse modelo expansionista através do Dario, com o aparato e a construção, né, das reformas administrativas e da organização do império em satrápias, né, com a formação das satrápias, as províncias lideradas pelas elites locais. Depois nós falamos sobre a dimensão multiétnica desse império, que marca a formação desse império, né, como um império que vai agregar e vai manter a diversidade cultural, né, desses povos que vão serem anexados, conquistados. E depois a gente falou da construção
dos sistemas de correios dos persas e também, e aí acabou meus dedos, que vão ser correios terrestres. E por fim, eu falei agora da atividade comercial, né, que é uma atividade comercial por meio de rotas terrestres, né, e na produção de artesanatos. É isso, gente. Falamos bastante coisa. Esse vídeo ainda ficou um pouco mais curto do que o anterior sobre os fenícios, mas ele vai trazer outros dados sobre outra civilização também muito interessante da antiguidade. Aquele recado final de sempre: seguimos em casa, seguimos nos cuidando dos nossos, né, ou seja, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e cuidando da sociedade como um todo. É sempre bom a gente lembrar que a gente está tendo o privilégio de estar em casa e existem outras pessoas porque trabalham em serviços essenciais, e a gente pode pensar os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e todas as pessoas que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, como também policiais, como pessoas que trabalham nos supermercados e nas farmácias, né? Essas pessoas precisam estar indo à rua para que a gente fique em casa. Então, fiquem em casa, se cuidem e estudem história. Não esqueça.